Depois dessa brilhante entrada aí do maestro Jerry Goldsmith, que fez aí a theme song do filme Rambo 2, não sei se era Programado para Matar ou Em Busca do Ódio, ou Rambo 2, o Limite da Bomba, a gente percebe que o exército americano de fato não é uma grande varig como o nosso exército, né? Então lá os caras entram para sofrer, para lutar pelo seu país, sangrar e morrer, mas infelizmente não existe só um componente ideológico, né? Um componente de filosofia moral por trás desses interesses econômicos, drives econômicos importantes que regem, obviamente, né, os ramos ou os rumos, né, que o país vai tomar. Com base nisso, a gente precisa entender dois atores centrais nessa invasão do Iraque, do Afeganistão, dos Estados Unidos, que se deu nos anos 2001, e de lá para cá já se fazem 20 anos dessa invasão. Ela durou 2 vezes mais do que a última invasão que o Iraque sofreu, que foi da extinta União Soviética de 79 a 89, que só acabou também por conta da extinção da própria União Soviética. E o principal ator desse jogo, desse tabuleiro geopolítico, é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne aí 12 estados de forma inicial. Ela surgiu em 1949 e reúne a Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, obviamente a Grã-Bretanha, a Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda também faz parte, Noruega, Portugal, Estados Unidos, que formaram aí em 1949 essa aliança que serviria como um escudo militar sobre o grande inimigo que acabou se emergindo, né, nessa guerra geopolítica que foi a partir da entrada da cortina de ferro, que foi a União Soviética. Então ali em 49 você tem ali a formação da OTAN, e aí você teve um general que participou da Segunda Guerra, que foi o grande líder da OTAN durante muito tempo, que foi o general Eisenhower, e a partir daí você teve a entrada de alguns atores importantes nesse jogo, como com a Grécia, e a própria Turquia chegou a fazer parte da OTAN, e depois a França também entrou e em algum momento quis sair também desse jogo. Então você tem aí algumas ações importantes que a OTAN participou, principalmente quando a gente fala sobre as divisões ali da República Tcheca, né, aquela guerra da Bósnia e Herzegovina, aquele conflito ali da Bósnia que durou ali na década de 90, a OTAN estava ali naquele período, e o principal conflito que a OTAN também enfrentou foi no Afeganistão. Então ali você reúne esses 14 países que colocam lá seu poderio militar a serviço de qual interesse? Interesse ideológico, era um interesse que era comungado por todos os membros da OTAN. Se a gente parar para pensar o que está por trás da intervenção americana no Afeganistão, existe aí o 12 de setembro, né? O 11 de setembro, perdão, que foi um movimento terrorista que choca o mundo inteiro, mas que é focado nos Estados Unidos, né? E a Europa em si, ela tem ali um risco de terrorismo, mas é muito pequeno se comparado ao que os Estados Unidos sofrem. Então, isso é o que a gente pensa. Eu sou professor de economia, então o que a gente pensa no âmbito econômico? O custo de uma intervenção militar para resolver um problema tem que ser menor do que o custo que você tem com o problema em si. Então, qual era o custo do terrorismo e qual o custo de resolver? Bom, a partir daí você toma a sua decisão. O que importa também nesse tabuleiro é se esse cálculo foi bem feito, né? Porque invadir o Afeganistão e acabar com o terrorismo, talvez essa era a grande premissa que os Estados Unidos vendeu para o mundo, falando lá que o Talibã era uma célula, ou abrigava a célula terrorista da Al-Qaeda, que inclusive abrigou ali o terrorista-chefe ali do 11 de setembro, que foi o Osama Bin Laden. E aí nós temos aí essa configuração, esse start inicial para a gente entender esse jogo de tabuleiros aí que é o Afeganistão. Para quem não sabe, o Afeganistão fica ali no Oriente Médio,
muito próximo à China, então há um local estratégico entre a China, também muito próximo da Rússia. Então, ao norte tem ali aquelas repúblicas do Quistão, Cazaquistão, Uzbequistão, ao sul e ao oeste ali tem o Paquistão e a Índia. Então a gente percebe que tem um cinturão ali nuclear grande, né? Então pensa só, né? Você tem ali várias repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, com poderio militar absurdo, com tecnologia nuclear, e que, meu irmão, aquilo é o que está posto, é o tabuleiro geopolítico. Quem tem bomba atômica fala diferente quando vai falar com seus vizinhos, né? Tem uma rapaziada que gosta de defender, por exemplo, armas, né? Então imagina se você tem um vizinho no seu condomínio que anda armado. Esse cara tem um tipo de comportamento, e antes dele ter a arma ele tinha outro, provavelmente. É a mesma coisa nessa questão da bomba atômica, né? E aí tem gente que, obviamente, com uma visão mais sensata de mundo, fala que, porra, o ideal é que ninguém tenha. Mas já que tem um possível babaca que tenha, você ficar refém das opiniões desse babaca não faz muito sentido. Então o Afeganistão era ali uma região ali muito instável, que se caísse pelo domínio da União Soviética, serviria ali como um novo eixo, ali, uma nova base de instalação de lançamentos de mísseis nucleares e tudo mais. Isso aqui eu estou conjecturando, mas que qualquer mexida nesse tabuleiro poderia colocar na mão de possíveis terroristas, né? Mísseis e células nucleares ali importantes. Então esse é um contexto que deve ficar atento do porquê que talvez a OTAN olhou com bons olhos essa invasão. Lembrando que é uma invasão que se dá 2 anos antes ou 2 anos depois da invasão do Iraque, que claramente não foi subsidiada pela OTAN, foi muito mais liderada pelos Estados Unidos, cuja principal premissa, né, de armamentos de destruição em massa caiu por terra porque não se encontrou nada. Então foi uma premissa que já colocou ali os Estados Unidos frente à opinião pública mundial como um grande mentiroso, né? E aí a OTAN, junto com as suas forças, montou ali uma operação especial com forças internacionais de segurança para fazer a intervenção no Afeganistão, de criar uma Constituição Nacional. Então você teve lá em 2004 uma nova Constituição no Afeganistão, uma Constituição essa que abraça a democracia, mas como a gente enxerga do ponto de vista de Ocidente, né? Então o que é uma democracia ocidental? É aquela boa castelo formado pelo Rousseau, do contrato social, onde você teria ali um poder na mão de 3 poderes, um poder absoluto dividido, em que você não tem uma figura de um rei que legisla, executa e julga os seus subordinados. Você divide essa capacidade em 3 esferas, e essas 3 esferas seriam harmônicas e independentes, com a democracia, com o demos, né, com a população colocando e tirando pessoas da cabeça dessas instituições. A gente tem isso no mundo inteiro. É difícil você argumentar isso é pleno, também é difícil a gente argumentar dizendo que isso é pleno. Nem nos Estados Unidos a gente tem isso, que dirá no Afeganistão, e que dirá vender essa tese para todo mundo, né? Então essa ideia de democracia ocidental é uma ideia muito recente, que vem lá de uma democracia grega, né, que surge lá naquelas repúblicas gregas, né, que eram pequenos pedaços ali territoriais que tinham ali alguma capacidade de tomada de decisão conjunta, né? Hoje em dia a gente consegue ter isso mais uma vez, mas basicamente a gente adotou um regime que é uma democracia representativa, né, que representados representam o povo, mas que a gente sabe que hoje em dia grande parte dos pleitos poderiam ser decididos por votos populares de forma bastante fácil, né? E aí, você tem um regime de presidencialismo no Afeganistão, se contrapondo a um regime imperial que durou quase 60 anos, e depois da Revolução Iraniana, né, com aquele conflito, choque de petróleo, Estados Unidos em polvorosa, você teve ali uma revolução no Oriente Médio que coloca em xeque grande parte dos interesses americanos e ocidentais
naquela região. E por que há interesse, né? Primeiro, região produtora de petróleo. O Afeganistão não está nesse rol, mas ele faz parte ali de uma região, de um eixo comercial importante, e a nova Rota da Seda, né? O novo Silk Belt passa ali pelo Afeganistão, que é uma região estratégica, né, no mundo, né? Que liga ali a gente deve a descoberta da América a essa Rota da Seda, porque ela foi tão economicamente poderosa que fez com que pessoas buscando outras rotas descobrissem as Américas e descobrissem o Brasil. Então temos um regime presidencialismo no Paquistão, no Afeganistão em 2004. Você teve a captura, né, do Bin Laden também nesse ano, né, e a morte dele. E aí, obviamente, você teve aí alguns indícios já em 2006, 2007 de que havia aí um problema na região, né? Você ainda não conseguiu, depois de 3, 4 anos de intervenção, 5, 6 anos, você não conseguiu apaziguar essa região. E aí ficou claro de que o custo não seria barato. Então aquela história que eu comecei a falar para vocês, ó, a gente precisa pesar o custo em relação ao custo de conviver com o terrorismo. Primeiro, o custo de fazer uma intervenção no Afeganistão está sendo muito maior do que a gente estimou no início, e segundo, não era o Afeganistão, um paísinho ali que é relevante, mas não era ele o líder mundial do terrorismo, né? Então não fazia tanto sentido essa visão de mundo. E mais, impor crenças e definições de democracia do ponto de vista ocidental para um cara que já está puto, vive numa guerra sem interrupção há mais de 40, 50 anos, né? Então, assim, e você querer impor através de outra guerra um regime democrático, dizer que isso é melhor para o cara, é meio complicado, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender se essa democracia que é vendida é tão boa assim. E aí você tem com o Obama, né, os primeiros indícios de que, ó, a gente errou a nossa estratégia, vamos começar a pensar numa retirada. E essa retirada foi sendo pensada desde o Obama, em 2009, e aí vai se seguindo, enquanto o Afeganistão ainda estava ali, mais ou menos fora dos holofotes. Chegamos em 2015, né? 2016, 15, com a eleição do Trump, você já começa a perceber que, cara, o Trump ele tem uma visão muito mais voltada do ponto de vista interno, então ele abomina qualquer tipo de órgãos multilaterais, até os acordos com a OTAN, ele fica pensando até que ponto os Estados Unidos precisa estar signatário desses acordos. Então os países membros da OTAN se sentem traídos, inclusive com a própria visão do Trump de mundo, né? Pensando assim, ó, os Estados Unidos está financiando isso aí, para mim já não tem mais tanta relevância assim, eu estudo história e acho que apenas o território americano que me interessa, eu acho que não faz sentido pensar em mundo, e vamos começar a anunciar as retiradas. Então um anúncio de retirada que é feito pelo Obama é ratificado na gestão do Trump lá em 2017, se eu não me engano, em agosto de 2017 o Trump assina aí que vai prolongar um pouco a guerra no Afeganistão, mas que quer tirar as tropas de lá. E aí a partir daí o outro lado já começou a intensificar o ataque, porque percebe ali que existe uma instabilidade, uma fraqueza e tudo mais. Então a região começa a ficar muito instável a partir desse período do Donald Trump, né? Então 2018, 2019, 2020, então é um caldeirão de instabilidade. E você chega em 2021, né, com primeiro 2020 os acordos de tentar apaziguar aquela relação, e o próprio Ocidente faz parte disso, ou seja, reconhece o Talibã como uma liderança local, e eles tentam sentar na mesa com o Talibã para fazer uma negociação de paz, mas que basicamente ela cai por terra. Os Estados Unidos anunciam a retirada das tropas ainda em 2020, e o Biden completa essa retirada meio que assinando ali num fatídico ano, ou numa fatídica data de 11 de setembro, né? Então ele diz que os Estados Unidos vai se retirar completamente 11 de setembro e acelera esse processo. E aí o que acontece?
o governo local, que era sustentado pelos Estados Unidos, colapsa e o Talibã toma de volta Cabul. Então o que a gente tem ali? A gente tem um jogo puramente econômico de detonação o tempo todo de aliados estratégicos americanos, onde você coloca por terra acordos firmados com a OTAN, acordos firmados com lideranças locais que provavelmente devem morrer ao longo desse período aí, porque estavam lá lidando com os infiéis americanos. E você tem do outro lado uma China que está com total interesse em negociar com o Afeganistão e retirar de vez qualquer influência ocidental ali, porque ele quer passar a sua rota da seda pelo país, quer entender ali conflitos religiosos de uma outra forma, porque a China, não sei se vocês sabem, é um país laico, ou seja, nem só laico, é laicista, né? A religião ela é quase que perseguida dentro da China. Então, se você tem um núcleo territorial que coloca a religião acima de qualquer coisa, esse núcleo e essas pessoas serão solapadas, né? E, meus amigos, é assim que a gente chega a esse resultado, esse é o cenário. Acho que conversamos bem sobre isso. Mais dúvidas, né, sugestões, eu também não sou um grande especialista disso, eu sou professor de economia, mas temos aí uma situação bastante instigante aí e complexa dentro do cenário mundial, né? Provavelmente a gente está vendo aí uma mudança geopolítica já há algum tempo. Não é de hoje que a gente tem uma mudança geopolítica. Muitos colocam que essa mudança a história teria acabado com a queda do Muro de Berlim, mas na verdade a queda do Muro de Berlim e a divisão das repúblicas soviéticas em outras repúblicas e a assunção da Rússia e agora a assunção enorme aí da China como grande player global, ela coloca algo que a gente já sabe, né? Coisas que influenciam no tabuleiro geopolítico. A primeira delas, economia. A segunda delas, poderio bélico. Então, economia é super importante. Você precisa ter uma economia pulsante para que o seu poderio bélico seja relevante e seja atualizável. Então, ninguém respeita um país cujo o armamento seja enorme, mas a economia esteja em frangalhos, que é o que aconteceu com a extinta União Soviética. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai respeitar um país que economicamente é pujante, mas não tem poderio bélico nenhum. E a China meio que tenta trabalhar nesses tripés, né? Então, assim, dizer que ninguém vai respeitar a China no mundo é meio complicado, e ao mesmo tempo você tentar vender uma visão de mundo hegemônica para grande parte aí da população mundial, mais de 2/3 da população mundial, também é complexo. Então a gente precisa entender que o Ocidente não é mais não está mais na mediatriz da massa econômica global, que está pendendo muito mais para o lado do Oriente. É isso, um abraço, se inscreva na porra do canal. Quem gostou do vídeo deixa o joinha, quem não gostou, o meu bom singelo vai tomar no cu.